Está neste jornal o ator brasileiro Pedro Cardoso. Muito bom dia, obrigada por ter vindo a este jornal. Eu que agradeço a oportunidade de ter voz aqui. Eu vou começar por perguntar-lhe, socorrer-me do facto de ser brasileiro para me explicar uma coisa. Hoje ouvia, quando estava a vir para a TVI, um brasileiro a dar conta da felicidade por Jair Bolsonaro ter vencido as eleições e perguntava-lhe se ele não tinha receio de que a sociedade passasse a ser agora mais militarizada, uma sociedade de repressão, isto tendo em conta o discurso que Jair Bolsonaro tem feito nos últimos tempos. E ele dizia que não, porque aquilo que Bolsonaro diz é só retórica. Mas depois, e que no Brasil é muito comum dizer-se só retórica, mas depois não se põe em prática aquilo que nos discursos foi dizendo. Partilha desta opinião? O diabo nunca se considera o diabo. O diabo sempre se apresenta como Deus. Não conheço o diabo, não conheço o mal, não conheço assassino que se considere diabo, mal nem assassino. E toda pessoa que diante do mal transforma o mal em algo absolutamente razoável, é porque tem o mal dentro de si, entende? Por isso que essas pessoas, mesmo diante das declarações de Jair, dizendo que é a favor da tortura, vêm dizer que isso é apenas uma retórica. Não será retórica para os torturados. As pessoas que estão dizendo isso são beneficiários econômicos da extrema-direita. Não são os pobres. Ou são os pobres que têm dentro de si introjetada tamanha repressão que não reconhecem em si mesmo a opressão que tem dentro. Agora, isso é um desmando da classe política brasileira que nos levou para a não política. A extrema-direita, como a extrema-esquerda, é o desaparecimento da política. Portanto, acha que a eleição de Jair Bolsonaro foi o demérito de todos os outros partidos? Foi o demérito de... Não, dele mesmo, inclusive. Jair Bolsonaro é político no Brasil há 30 anos. Nunca fez nada. Mas, curiosamente, olham para ele como uma cara nova agora. Porque WhatsApp, publicidade, mentiras de todos os tipos, enganou uma porção de gente que também, por sua vez, desejava ser enganado, porque ninguém é enganado porque não quer. Essa é a minha opinião. A minha recusa é a totalidade do sistema político brasileiro. Digo isso há 2 anos. Se agora disse que votaria em Haddad, é porque considerava que com Haddad haveria mais chance disso se resolver dentro da democracia. Me oponho a Jair porque acho ele inumano, acho ele incivilizado, uma pessoa que tem como grande mestre um torturador que levava filhos de 5 anos para ver a mãe torturada, é uma pessoa que não poderia estar nem no convívio. Entretanto, logrou enganar todos. Mas acha que as pessoas estão ingênuas ao tal ponto que acreditaram que ele podia salvar o país? Senhora, as mídias sociais são como cocaína. Isto é uma droga. Não podemos... O Brexit... E de quem é que partiu, então, essa persuasão das redes sociais para conseguir... O filho dele foi conversar com aquele Bannon, o homem que ajudou a eleger o Trump, o homem que interferiu no Brexit, essas empresas que pegam esses dados de todo mundo e fazem uma publicidade quase individual, dizendo para a pessoa aquilo que convence exatamente aquela pessoa com análise de mercado. Portanto, quando dizem que Jair Bolsonaro não tem um esquema partidário semelhante ao dos outros partidos, ele optou por investir tudo nessa instrumentalização das redes sociais? Não acho que foi apenas ele. Ele, o grupo que está em torno dele, isso é um grupo de pessoas. Isso é o fim da política. Toda vez que a política acaba, você tem a guerra. A Europa conhece isso muito melhor que a América Latina. O Brasil caminha, na minha opinião, e para mim, imensa tristeza, por uma possibilidade imensa de acirramento do conflito social que lá já existe. Porque você não resolve o conflito social brasileiro com mais armamentos e com mais mortes. Mortes é o que nós já temos. E o que Bolsonaro propõe é mais mortes. Ele não tem um plano de resgate da população que foi escravizada durante 350 anos e é onde a pobreza está. Ele não tem um plano para quem cheira cocaína, para quem fuma maconha. Eles acham que isso é droga, mas o álcool não é droga. E o álcool é tão droga quanto a maconha e quanto a cocaína. São interesses econômicos. Isso que nós estamos assistindo não é a verdadeira vida política. Ouvi também muitas pessoas dizer que para nós portugueses era difícil entender esta eleição de Jair Bolsonaro, porque nós podemos sair à rua livremente sem ter o medo de ser assaltado, de ser violada, todas essas coisas que acontecem nas ruas brasileiras. A insegurança é tanta no Brasil que faz com que as pessoas optem por uma solução que, à vista do resto do mundo, pode parecer absolutamente radical e extremista?
Senhora, a escravidão Há desespero. o Brasil é um país inseguro para os escravos há 350 anos, entende? Aí, essa questão da escravidão nunca foi enfrentada como deveria. É uma demanda enorme de muitos milhões de brasileiros. Essa violência chegou nas classes dominantes. Quando a violência chega na classe dominante, a classe dominante fala: ai, meu Deus, olha a violência, olha a violência. É violento há 500 anos para quem é pobre. Agora ficou violento para quem é rico. Os ricos arrumaram uma maneira de tentar escravizar novamente o povo. Essa é a minha posição como brasileiro. Agora, que é violento, que é as muito. classes mais altas brasileiras tenham votado em Jair Bolsonaro? É a única razão. Querem o país para eles como sempre quiseram. São herdeiros das benesses da escravidão. Isso é uma guerra entre senhores de escravos e descendentes de escravos. Isso é que é o Brasil. Isso é que é difícil, talvez, para um europeu que não vivenciou isso. Os países europeus, embora tenham produzido a escravidão fora de suas fronteiras, não tiveram a escravidão dentro de suas fronteiras. A Europa tem outras questões igualmente complexas. Mas o Brasil, a questão para mim é a escravidão. E o triste é o fim da vida política, porque eu sou um democrata. É na vida política que você enfrenta os inimigos da liberdade e da justiça social. Como é que fica agora a democracia no Brasil com um homem que, durante a sua campanha, teve todas estas promessas absolutamente radicais? Quem é que o vai fiscalizar agora? Ninguém. O país fica à mercê daquilo que ele decidir? Praticamente. O Exército brasileiro tem tradição de ser de direita. Há outros lugares do mundo onde os exércitos são de esquerda e produziram horríveis ditaduras de extrema esquerda, às quais eu também me oponho. Mas a tradição brasileira são ditaduras de extrema direita. Ele tem o exército ao lado dele, pelo que ele diz, e muita parte do poder jurídico brasileiro, do judiciário e do legislativo, está absolutamente cooptada por essas ideias elitistas. Portanto, não tem fé de que a oposição consiga travar este ímpeto radical de Bolsonaro? Não, porque a classe política como um todo traiu o povo. O PT traiu o povo, o PSDB traiu o povo. Essas mãos atadas dos outros partidos também é fruto daquilo de quanto eles desiludiram o país. Sim, senhora, esse é o meu desespero. O povo está largado à própria sorte, nós não temos quem nos represente. Mesmo. E a estrutura econômica do país está na mão de pessoas que não são o povo. O povo não tem como comprar likes em WhatsApp. O povo não tem como bombardear com mentiras as pessoas. Nós só temos agora uns aos outros. É muito perigoso para o mundo. O Brasil é muito grande, somos 200 milhões de habitantes, somos a sexta ou a quinta ou a quarta economia do mundo. É muito perigoso para o mundo que isso tenha acontecido. Então, e o mundo, os outros países, as outras instituições podem... Moro em Portugal. São a salvação? Portugal é a salvação. Não porque os brasileiros têm que vir para cá, eu não vim para cá por nada disso, vim para cá por razões afetivas. Mas o que é que Portugal pode fazer para ser acusado de ingerência? Não, dar o exemplo. Dar o exemplo. É o que eu falei para os brasileiros que moram aqui. Vocês moram numa democracia plena, num país onde as ideias de justiça... Mas os portugueses que moram cá também votaram Bolsonaro. É isso que eu disse para eles. Vocês não sabem onde estão. Vocês não sabem o que foi o 24 de abril. Vocês não sabem o que foi a Revolução dos Cravos. Vocês não sabem quem foi Dom Afonso Henriques. Vocês não sabem o que foi a Reconquista. Vocês nunca leram essa de Queiroz. Foi o que eu disse para essas pessoas. Portugal, isso me comove às lágrimas. Sim, é um exemplo de bom senso. Mas não me parece que Jair Bolsonaro venha agora aqui inspirar-se no modelo português. O que é que as instituições podem fazer para monitorizar as decisões que ele tomar a partir de agora? Muito pouco. Muito pouco. O Congresso é bastante corrupto. Temos um presidente em exercício que está cravado de denúncias de corrupção e que esse Congresso não permitiu que fosse nem sequer investigado. Temos o Aécio Neves, que era um candidato também cravado de evidências de corrupção, que se reelegeu. E por aí vai. E Bolsonaro elegeu junto com ele uma opção de gente desqualificada. Então o Brasil está realmente entregue à própria sorte. As pessoas de bem no Brasil estão com a sua vida ameaçada. Milhares de atores foram ameaçados de morte porque inventaram que nós somos todos ladrões de uma lei Rouanet, que é uma lei feita para... Aqui tem lei Rouanet, não tem esse nome. Mas aqui a cultura é bastante subsidiada pelo Estado, porque a cultura é um bem do povo, não é um bem do artista. Eu posso falar, pode investigar minha vida à vontade, que eu não devo nada a ninguém. Como digo, sou primo do Fernando Henrique. Nunca votei nele. Alguém aí do outro lado, se fosse primo do presidente, não teria votado no presidente? Pois bem, eu posso falar porque eu não votei. E ele é meu amigo, amicíssimo, mas eu não votei nele. O Pedro não pondera voltar para o Brasil?
Não, eu moro no Brasil, eu moro em Portugal e no Brasil. O Brasil é meu país, tanto quanto Portugal passou a ser. Claro que eu vou voltar para o Brasil. Mas descontente. Talvez me matem, mas eu vou voltar para o Brasil.